culatra. Saiu pela culatra, bateu na tangente e voltou direto na cara daqueles que queriam e querem derrubar Alexandre de Moraes. Quando todo esse entrevero em relação a Elon Mosquito e aí Alexandre de Moraes começou, eu falei aqui para você, eu falei que isso teria um efeito contrário, que os ataques da extrema-direita aqui no país contra Alexandre de Moraes, aproveitando-se da intenção de Elon Musk de, através de um projeto piloto, da instauração do seu império aqui, de Elon Mosquito, em que Elon Mosquito usou e usa a extrema-direita e a extrema-direita usa Elon Mosquito, que ia ter um efeito contrário, que ia fazer com que Alexandre de Moraes se tornasse conhecido mundialmente, internacionalmente, e que Alexandre de Moraes ia sair mais forte de todo esse entrevero entre o bilionário golpista Elon Musk. E eu posso dizer hoje que isso já é uma realidade. O Washington Post publicou ali nos seus periódicos, colocou nos seus periódicos exatamente a ação contundente do ministro Alexandre de Moraes, que barrou o bilionário Elon Musk, que quer o vale tudo nas suas redes sociais e que usou o Brasil, inclusive ameaçando a democracia, para ver se conseguia perpetrar o seu plano de estabelecer o seu império aqui. Diante desse contexto, Elon Musk já recuou, já retrocedeu. Elon Musk já está pedindo pinico para Alexandre de Moraes. Ou seja, do jeito que voltou, está voltando. Do jeito que veio, está voltando, e um pouquinho pior. Ou seja, Alexandre de Moraes está mais forte. E eu não posso deixar de citar, por exemplo, assim que começou tudo isso, eu não sei se você lembra, eu não vou pôr o vídeo aqui. Eu estou com o vídeo aqui, mas eu já falei aqui para a produção, não vou colocar. Você lembra do vídeo de Bolsonaro, em que ele estava ali com Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro e com Gustavo Gaia, e que Bolsonaro falou assim: é agora, nós vamos ver, porque agora o mito da liberdade está aqui para fazer justiça e acabar com essa censura. Em relação a Alexandre de Moraes, em que Bolsonaro chamou Elon Mosquito do seu mito da liberdade. Ele é o mito da liberdade. Onde está Bolsonaro agora? Que Elon Musk recuou. Gustavo Gaia, concomitantemente, está fazendo uns videozinhos para ver se passa o mel na boquinha do gadinho e volta a esperança e o engajamento do gadinho nesse assunto, dizendo que ele conversou, que o Elon Musk procurou ele, que ele conversou com Elon Musk e que é só uma estratégia. Que é só uma estratégia do Elon Musk, mas que daqui a pouco ele volta com tudo de novo para bater em Alexandre de Moraes e derrubar Alexandre de Moraes. Ô, oh, meu pai, esse povo não tem vergonha na cara. Deixa eu explicar para vocês. Elon Musk recuou. Ele pensou que aqui seria uma república de bananas, que os brasileiros, todos os brasileiros, teria o complexo de vira-lata que os golpistas de extrema direita têm e que fica passando pano para bandido, para golpista, para estrangeiro e tudo mais, para bilionário, puxando o saco dele. E se lascou. Ele já apresentou um representante legal, 2 advogados, e ele apresentou, segundo ele, uma representante da empresa, que é uma advogada também. Mas aí Alexandre de Moraes não é bobo, não nasceu ontem, e já falou que não acredita no recuo de Elon Musk, não obstante os sinais que ele está dando é de recuo, ou seja, Alexandre de Moraes já deixou bem claro, eu não vou recuar em nada. Por quê? Não acredito em você, Elon Mosquito. Aí, diante desse contexto, Alexandre de Moraes já comunicou ao X que a advogada que foi colocada como representante legal da empresa não o é, e que eles têm 5 dias para apresentar essa advogada como representante da empresa, ou seja,
com inscrição lá na junta comercial, senão não vai ter jeito. Aí o Elon Musk, o que que ele quer? Ele quer a restauração do sinal do X Brasil que foi bloqueado. Quarta-feira passada, eu acho que o Elon Musk tentou o seu golpe final. Ele usou de um aplicativo americano para fazer uma atualização e liberou o sinal do X. Só que, inclusive, essa empresa americana foi notificada pelo Supremo. E, imediatamente, essa empresa já voltou a bloquear e não disponibilizou mais essa tecnologia para o X. E olha que essa empresa nem CNPJ tem aqui no Brasil. Mas não é boba, não vai se meter numa briga imbecil de um bilionário mimado que quer mandar no Brasil, porque tem um grupo aqui de extrema direita que tem complexo de vira-lata, que se dizem patriotas, mas nunca foram, e que fica babando o ovo de bilionário. Enfim, na quarta-feira teve esse golpe final do Elon Musk, que logo no dia seguinte, Alexandre de Moraes já deu novas ordens judiciais, estabelecendo, por exemplo, uma nova multa de 5 milhões por dia por acesso ou por uma possível instabilidade no sistema que possibilitasse o acesso do X. Primeira situação. Aí aqueles 18 milhões que foram apreendidos, 7 milhões do X Brasil e mais de 11 milhões da Starlink, Alexandre de Moraes também deu a ordem e já mandou que fosse transferido esses valores para a conta do Banco do Brasil, que é a conta do ente federativo da União. Já perdeu esse dinheiro, não recupera de jeito nenhum. Se tivesse entrado com recurso e tal e coisa, até poderia, mas eles nem entraram com recurso. Quando foram entrar com recurso, já tinha perdido o prazo e entrou com mandato de segurança que nem foi reconhecido pelo Cristiano Zanin, o ministro do Supremo Tribunal Federal. E todas as ações de Alexandre de Moraes foram confirmadas pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal pela primeira turma, pelos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí, diante desse contexto, entrou na demanda Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República chegou e falou assim: eu quero que seja respeitado toda a ordem judicial confirmada pela primeira turma do Supremo Tribunal, que teve o seu início na decisão monocrática de Alexandre de Moraes. Qual parte que não estava sendo cumprida, Andréia? A aplicação de multa de 50 mil para aquelas pessoas que acessassem o X, mesmo depois da ordem de bloqueio. Por que eu digo isso? Porque o Elon Mosquito recuou e disse que vai apresentar o representante legal da empresa, apresentou os representantes dos advogados, começou e já bloqueou quase todos os perfis que Alexandre de Moraes tinha dado a ordem para bloquear, tipo Constantino, Monarque, Alan dos Santos, Marcos Duval, dentre outros. Além disso, a multa já foi paga. Agora, Alexandre de Moraes deu 5 dias para apresentação de novo representante legal e qualquer acesso que tiver havendo instabilidade no X que der possibilidade de acesso, vai ser uma multa de 5 milhões por dia. Agora, outra parte da sentença, que não é sentença, que é acordo já que foi dado, prolatado por um órgão colegiado da Suprema Corte, é a multa para quem acessou. Marcos Duval tinha acessado, Nicolas Ferreira, Sérgio Moro, Bolsonaro, várias pessoas acessaram. Inclusive, gente de esquerda também acessou. Vai ter que pagar. Será que Alexandre de Moraes vai abrir mão disso? Eu não sei. Eu sei que o PGR notificou Alexandre de Moraes para que essa parte do acordo seja obedecido, e aí Alexandre de Moraes, diante desse contexto, mandou a ordem para a Polícia Federal fazer o pente fino para saber quem acessou e quem não acessou. E muito possivelmente será aplicada a multa. Vai sobrar para todo mundo. Mas o que eu quero trazer em voga aqui, de fato e de verdade, é o grande tiro no pé desse povo e o tiro que saiu pela culatra. Hoje tem um monte de bolsonarista aí fazendo videozinho tipo Gustavo Gaia,
tentando trazer um fôlego de vida para esse povo em relação ao Elon Musk, dizendo que ele recuou porque é uma estratégia, mas que daqui a pouco ele vai voltar. Ele não vai voltar. Ele baixou a bola, pediu pinico e vai obedecer às ordens judiciais e vai observar a lei do país. Porque a partir de agora, se houver qualquer situação de tentativa de burla das ordens judiciais e da inobservância da legislação brasileira, como, por exemplo, toda empresa, para funcionar no país, para explorar uma atividade econômica dentro do território nacional, tem que ter representante legal, seja a empresa que for. Então, qualquer movimento que houver no sentido de burlar isso, será decretado prisão de Elon Musk, por exemplo, se entrar no território nacional. E mais do que isso, a representante legal da empresa que tem o registro lá na junta comercial, ela responde criminalmente pelo CNPJ, assim como qualquer empresa do país. Ela responde criminalmente, civilmente, e o CNPJ responde administrativamente perante os órgãos de fiscalização e de todo estabelecimento, como junta comercial e entidades fiscalizadoras. O que eu quero dizer com isso? Não tem para onde fugir. Ou agora obedece, e pode até haver o sinal restaurado, mas para que ocorra isso, todas as ordens judiciais têm que ser obedecidas e realizadas na sua plenitude, como, por exemplo, as novas multas que estão sendo aplicadas terão que ser pagas, para além de outras situações. Ou então não vai voltar. Agora eu quero perguntar para você: cadê os bolsonaristas? Cadê deputados e senadores, inclusive Bolsonaro, e que eles propagavam aos quatro ventos nas redes sociais que não era possível bloquear o sinal do X, porque era via satélite. E como era via satélite, Alexandre de Moraes ia ter que aceitar, porque não era possível. Cadê esse povo? Tudo esconder o rabo. Não obstante, tem alguns que estão tentando aí criar uma teoria de conspiração, que é só um recuo, que daqui a pouco ele vem com tudo. Deixa de ser besta. Só vou te dar uma informação. É mais uma que vocês perderam. Mais uma. O mito da liberdade de vocês nunca foi por liberdade, nunca foi contra a censura, nunca foi. Foi poder. Vocês acham que o Elon Mosquito comprou uma rede social por quê? Porque ele descobriu que a rede social hoje, para você tentar um golpe em qualquer nação, é a tropa. Não precisa hoje de blindado, de tropa na rua para dar golpe. Você só precisa de uma tropa digital. E se você tiver uma plataforma de rede social, melhor ainda, porque você manipula tudo. E foi isso que ele fez. E ele lançou o seu projeto piloto sobre o Brasil, porque ele conheceu alguns golpistas bolsonaristas de extrema direita. E eu acredito que ele olhou para eles e pensou assim: esse povo tem complexo de vira-lata. Dizem patriotas, mas são traidores. E eu vou usar esse povo e eu vou colocar lá no Brasil o meu reinozinho, o meu império. Só que ele se lascou. O parâmetro que ele tinha de brasileiro golpista, fascista, de extrema direita, não é a realidade do país. Esse grupo é um grupo pequeno, faz barulho na internet, é verdade, mas é minoria. Tanto que é minoria que não conseguiram reeleger o seu chefe em outubro de 2022. Tanto que até hoje não superaram. Mas eu quero que você guarde essa cena aqui, ó. Elon Mosquito, a cada dia vai ficar menor, até sumir. E Alexandre de Moraes terá um protagonismo maior no Supremo Tribunal Federal, junto com Flávio Dino. Flávio Dino está abrindo um novo paradigma de atuação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Arthur Lira que o diga. Alexandre de Moraes está para Bolsonaro, assim como Flávio Dino está para Arthur Lira. Pode ter certeza disso.
Por que você está falando isso, Andréia? A questão das emendas PIX, não se engane. Flávio Dino decidiu de forma monocrática. Assim como Alexandre de Moraes, a priori, tinha decidido de forma monocrática ir para cima do Elo Mosquito. E depois foi confirmado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, Flávio Dino, de forma monocrática, decidiu ir para cima de deputados e senadores em relação à liberação do pagamento de emendas PIX, onde não se sabe para onde foi os bilhões e com que foi gasto os bilhões. Ele decidiu monocraticamente, Flávio Dino, e a posteriori foi confirmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal a sua decisão, pelo plenário, por unanimidade, a decisão de Flávio Dino. Eu até pensei que ia ficar por isso mesmo, ia ficar mais no campo político, jurídico, administrativo, sem muita repercussão no campo criminal. Por isso que eu digo para vocês que está se abrindo um novo paradigma no Supremo Tribunal Federal. E, para minha surpresa, Flávio Dino pegou e mandou a PGR o nome de 21 parlamentares para serem investigados criminalmente pelo uso corrupto do dinheiro das emendas parlamentares. E dentro desse ambiente, 3 deputados federais, todos do PL, do partido de Bolsonaro, foram denunciados essa semana pelo Procurador-Geral da República por peculato, corrupção e lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo dinheiro de emendas parlamentares. E é só o início. E diante desse contexto, quando eu digo Arthur Lira que o diga, está dentro do contexto pedido, outro pedido feito por Flávio Dino. Pedido não, ordem. Flávio Dino enviou o ofício comunicando ao Procurador-Geral da República que concordou com Flávio Dino, que enviou o ofício para a Polícia Federal. É para retomar as investigações da questão do kit robótica, em que está envolvido, segundo a Polícia Federal, diretamente, o chefe, hoje chefe não, o ex-chefe de gabinete do presidente da Câmara de Deputados Federais, Arthur Lira, no esquema que envolve emendas, dinheiros de emendas e atos de corrupção. Essa mesma investigação, que teve busca e apreensão, prisão, apreenderam mais de 4 milhões de reais, foi arquivada por um ministro, Gilmar Mendes, e que Flávio Dino deu a ordem para desarquivar agora e voltar às investigações. Como que era o esquema? Pegava dinheiro de emenda, lá no Congresso Nacional, e enviava para municípios de Maceió, que é o nicho eleitoral, inclusive de Arthur Lira. Coincidência, André? Coincidências. Enviava dinheiro de emendas para esses municípios. Em contrapartida, esses municípios eram obrigados a comprar um kit de robótica para as escolas. Só que esse kit de robótica vinha superfaturado. Se valia, suponhamos, 5.000, ele pagava ali 20.000. Uma forma de lavar dinheiro. É uma forma de pegar dinheiro de emenda parlamentar, que é um dinheiro público, e enfiar no próprio bolso. É uma forma de lavagem de dinheiro. Isso estava ocorrendo. E um dos que estão envolvidos, segundo a Polícia Federal, um dos cabeças, era assessor, chefe de gabinete Luciano Cavalcante, do presidente do Congresso Nacional não, do presidente da Câmara de Deputados Federais, Arthur Lira. Por isso que eu quero que você guarde essa cena aqui, dentro desse contexto de Alexandre de Moraes, que está para Bolsonaro, assim como Flávio Dino está para Arthur Lira. E o bicho vai pegar ainda, e vai pegar feio. Até porque
Flávio Dino conhece Arthur Lira. Flávio Dino foi por 2 mandatos deputado federal. Ganhou o último para senador. Foi quando foi nomeado por Lula como ministro da Justiça. E depois, a posteriori, hoje, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o bicho vai pegar. Aí você fala assim, Andréia, e nessa foto tem Lula. Nessa foto tem Lula. Então, guarde a cena. Flávio Dino vai para cima para buscar mais moralidade dentro do campo político do Congresso Nacional, porque ele conhece quem é quem ali. E ele vai fazer isso por um motivo só, por uma razão só. Ele não tem rabo. Porque se ele tivesse, talvez ele teria feito o que Gilmar Mendes fez, mandou arquivar a investigação. Mas ele não, pelo contrário, mandou desarquivar. E da outra banda, Alexandre de Moraes vai cuidar dos aspectos criminais mais profundos. E já está cuidando. De golpistas, de estrangeiros invasores, a golpistas aqui dentro que ainda estão soltos. Notadamente, os chefes e o chefe-mor da organização criminosa da tentativa de golpe, que apenas eclodiu no dia 8 de janeiro, mas que foi perpetrado a partir de uma série de atos concatenados, anteriormente propagados, difundidos, financiados, conspirados, planejados, incitados anteriormente por uma organização criminosa que tem nome e endereço certo e que todo mundo sabe quem é o chefe. Essa parte quem vai cuidar e já está cuidando, muito bem, obrigada, é Alexandre de Moraes. Junto com o novo Procurador-Geral da República, que não é Augusto Aras. Lula entra dentro dessa situação toda no campo político. Lula vai ser tetra. Lula será tetra. Pode ter certeza disso em 2026. E é por isso que existe tanto movimento e tanto desespero, tanto no campo jurídico, no sentido dos golpistas atacarem a Suprema Corte, notadamente Alexandre de Moraes, e daqui a pouco não se engane. O próximo que será atacado de tudo quanto é jeito será Flávio Dino, a partir do contexto que eu te expliquei. Então, eles atacam de toda a monta porque sabem desse movimento que ocorre no Supremo Tribunal Federal. E, de outra banda, eles tentam, de toda forma, sabotar o governo Lula. Por quê? Eles não querem que Lula seja tetra em 2026. E só tem um jeito deles conseguirem isso, se eles sabotarem o governo Lula. Aqui dentro desse ambiente, eu não posso me esquecer que o Brasil vai pegar fogo. E hoje está pegando fogo, de fato e de verdade, em várias regiões. Essa fala foi a fala de convocação para o 7 de setembro de Silas Malafaia e Bolsonaro. Coincidências? Não acredito em coincidências. Quando estiver envolvido poder, dinheiro e golpismo, não tem coincidências. Tem consequências e fatos organizados, perpetrados, com método, com planejamento e execução. A partir disso, para anular esses golpistas, fascistas de extrema direita, que não sabem conviver com a democracia e que até hoje não conseguiram superar o fato de terem perdido as eleições em 2022, nós precisamos necessariamente de um Supremo forte, muito forte. E esses ataques da extrema direita ao Supremo está gerando essa fortaleza, porque o tiro sai pela culatra.
Precisamos de outra situação muito importante: informação, conscientização, para que a gente consiga derrubar a manipulação a partir de meias-verdades ou de mentiras bem elaboradas que enganam e que é usado e dado holofotes a partir das redes sociais e que alcança milhões de pessoas. Para isso, o governo precisa trabalhar a parte de comunicação e também, especialmente, das redes sociais. Isso também é importantíssimo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa violência que nós estamos vendo hoje, nas eleições agora, é só uma sombra do que vai ocorrer em 2026. E essa violência que ocorre hoje tem método e objetivo certo e determinado. Pablo Marçal, nos 2 últimos debates, ele conseguiu o que ele queria. Ele tirou os holofotes do debate, dos outros candidatos e das propostas, daquilo que cada um falou, e conseguiu virar tudo para ele, de novo, e de novo, e de novo. E é isso que ele quer. Aquele fato que ocorreu não foi, na minha opinião, um incidente, um acidente. Aquilo ali é planejado. A depender como eu for no debate, nós vamos tirar os holofotes dos outros candidatos. Por que eu digo isso? E essa é a minha opinião. Agora não dá para você ver, porque as redes sociais do Pablo Lamaçal estão bloqueadas. E a justiça manteve o bloqueio das redes sociais. Acredito que até o final das eleições ele continuará com as redes sociais bloqueadas diante dos seus abusos. Ele, enquanto coach picareta, e falava dos seus cursos e tudo, ele sempre falava que você tem que estar nas redes sociais. Não importa se estão falando bem ou mal de você, não importa. O importante é que você tome as redes sociais. É assim que ele ensinava os coaches dele, as pessoas que quer ficar milionária, né, o seu primeiro milhão, blá, 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 toda essa então ele segue a mesma estrutura de vendedor. E ele está vendendo a imagem dele, não importa se é positivo, se é negativo, não importa. Importa que eu hoje, Pablo Marçal, está na CNN, está na CBN, está na Globo, está no SBT, está na Record, está em tudo quanto é lugar. Só se fala nisso. As propostas que foram apresentadas, os outros candidatos que falaram das suas bases eleitorais, das suas propostas, das medidas que serão adotadas, ele suplantou tudo. E eu tinha falado ontem para vocês que ele ia aprontar. Ele não tem outra coisa para dar. E nós precisamos nos preparar enquanto pessoas para 2026, porque o bicho vai pegar um pouco pior. Teria como, Andréia, diminuir isso? Teria, mas aí é mexer no bolso de quem está organizando os debates. Que era o quê? Tirar ele da jogada, não convidar ele para os debates. Só se desse uma ordem judicial que seria obrigada a pôr ele, senão não. Mas ele traz holofotes público, e isso gera o quê? Dinheiro. E o dinheiro hoje, infelizmente, está mandando. Mas seria muito fácil anular Pablo Marçal. Só que interesses econômicos não deixam. E isso é muito triste. Lamentável, esse lamaçal. Vai ter debate na Globo, 2 dias seguidos. Salvo engano, acho que é dia 10, dia 11. Não é? Acho que é.
do mês que vem. Hã? Não, vai ter debate, acho vai ter debate, né, dia 10 de outubro, então já passou. 2 dias seguidos. E aí? O que que ele vai aprontar de novo? Para ter os holofotes e tirar tudo. Como o pessoal não caiu muito nas provocações dele, ele arrumou lá um sócio dele, um assessor, para dar um murro no outro para pegar os holofotes. O que que ele vai fazer no próximo? É muito triste isso, muito triste. Mas enquanto isso, diante desse contexto, eu quero mostrar Lula lá na ONU. Deu um discurso importante, curto, mas muito importante. E na Globo? Ah, vai ter um dia 28 na TV Record. O que que ele vai aprontar, hein? Que vergonha. Vamos ver Lula aqui? Secretário-Geral Antônio Guterres, e cada um dos chefes de Estado e de governo e delegados e delegadas aqui presentes. Dirijo-me, em particular, à delegação palestina, que integra pela primeira vez essa sessão de abertura, mesmo saindo na seleção de membro observador. E quero saudar a presença do presidente Mahmoud Abbas aqui presente. Senhoras e senhores, adotamos... Antes da fala de Lula em si, esse destaque pelos representantes palestinos que estão ali é muito importante, porque hoje Israel está atacando o Líbano. Israel já realizou um massacre na faixa de Gaza e agora está atacando a região do Líbano. As pessoas, inclusive, estão fugindo. Libaneses fogem para Beirute, mas clima também é tenso na capital. A população civil está tentando fugir dos bombardeios. Israel usa drone com bomba e está atacando a cidade. E é muito triste, né? Porque tem muitas pessoas que são inocentes. A maioria das pessoas são inocentes, não tem nada a ver com terrorismo, com atos de terror, com nada disso, gente. Já causou 492 mortes, incluindo 35 crianças e 58 mulheres, além de 1.645 feridos, de acordo com as autoridades libanesas. O exército israelense informou sobre as mortes de um grande número de membros do Hezbollah. Então, assim, né? É uma situação difícil. E Lula fala sobre guerra. E eu quero ouvir, junto com vocês, a fala de Lula sobre essa situação de guerra. Vamos ver juntos aqui o que ele disse. A presença do presidente Mahmoud Abbas aqui presente. Senhoras e senhores, adotamos ontem, aqui neste mesmo plenário, o Pacto para o Futuro. Sua difícil aprovação demonstra o enfraquecimento de nossa capacidade coletiva de negociação e de diálogo. Seu alcance limitado também é a expressão do paradoxo do nosso tempo. Andamos em círculos entre compromissos possíveis que levam a resultados insuficientes. Nem mesmo com a tragédia da Covid-19 fomos capazes de nos unir em torno de um tratado sobre pandemias na Organização Mundial da Saúde. Precisamos ir muito além e dotar a ONU dos meios necessários para enfrentar as mudanças vertiginosas do panorama internacional. Vivemos momentos de crescentes angústias, frustrações, tensões e medo. Testemunhamos a alarmante escalada de disputas geopolíticas e de rivalidades estratégicas. 2023 ostenta o triste recorde do maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Os gastos militares globais cresceram pelo 9º ano consecutivo e atingiram 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Mais de 90 bilhões de dólares foram mobilizados com arsenais nucleares.
Esses recursos poderiam ter sido utilizados para combater a fome e enfrentar a mudança do clima. O que se vê é o aumento das capacidades bélicas. O uso da força, sem amparo no direito internacional, está se tornando a regra. Presenciamos 2 conflitos simultâneos com potencial de se tornar confrontos generalizados. Na Ucrânia, é com pesar que vemos a guerra se estender sem perspectiva de paz. O Brasil condenou de maneira firme a invasão do território ucraniano. Já está claro que nenhuma das partes conseguirá atingir todos os seus objetivos pela via militar. O recurso a armamento cada vez mais destrutivos traz à memória os tempos mais sombrios do confronto estéril da Guerra Fria. Criar condições para a retomada do diálogo direto entre as partes é crucial neste momento. Esta é a mensagem do entendimento de 6 pontos que China e Brasil oferecem para que se instale um processo de diálogo e o fim das hostilidades. Em Gaza e na Cisjordânia, assistimos a uma das maiores crises humanitárias da história recente e que agora se expande perigosamente para o Líbano. O que começou como ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes tornou-se uma punição coletiva de todo o povo palestino. São mais de 40 mil vítimas fatais, em sua maioria mulheres e crianças. O direito de defesa transformou-se no direito de vingança, que impede um acordo para a liberação de reféns e adia o cessar-fogo. Conflitos esquecidos no Sudão e no Iêmen impõem sofrimento atroz a quase 30 milhões de pessoas. Este ano, o número dos que necessitam de ajuda humanitária no mundo chegará a 300 milhões de pessoas. Em tempos de crescente polarização, expressões como desglobalização se tornaram corriqueiras. Mas é impossível desplanetizar nossa vida em comum. Estamos condenados à interdependência da mudança climática. O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos que não são cumpridos. Está cansado de meta de redução de emissão de carbono negligenciadas do auxílio financeiro aos países pobres que nunca chega. O negacionismo sucumbe ante as evidências do aquecimento global. 2024 caminha para ser o ano mais quente da história moderna. Furacões no Caribe, tufões na Ásia, secas e inundações na África e chuvas torrenciais na Europa deixam um rastro de morte e de destruição. No sul do Brasil, tivemos a maior enchente desde 1941. A Amazônia está atravessando a pior estiagem em 45 anos. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. O meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. Já fizemos muito, mas sabemos que é preciso fazer muito mais. Além de enfrentar os desafios da crise climática, lutamos contra quem lucra com a degradação ambiental. Não transigiremos com litígios ambientais, com o garimpo ilegal e com o crime organizado. Reduzimos o desmatamento na Amazônia em 50% no último ano e vamos erradicá-lo até 2030. Não é mais admissível pensar em soluções para as florestas tropicais sem ouvir os povos indígenas, comunidades tradicionais e todos aqueles que vivem nelas. Nossa visão de desenvolvimento sustentável está alicerçada no potencial da bioeconomia. O Brasil sediará a COP30 em 2025, convicto de que o multilateralismo é o único caminho para superar a urgência climática. Nossa contribuição nacionalmente determinada, o NDC, será apresentada ainda este ano, em linha com o objetivo de limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 graus. O Brasil desponta como celeiro de oportunidade neste mundo revolucionado pela transição energética. Somos hoje um dos países com a matriz energética mais limpa do mundo.
90% da nossa eletricidade provém de fontes renováveis, como a biomassa, a hidrelétrica, a solar e a eólica. Fizemos opção pelos biocombustíveis há 50 anos, muito antes que a discussão sobre energias alternativas ganhasse tração. Estamos na vanguarda em outros nichos importantes, como o da produção do hidrogênio verde. É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis. Senhor presidente, na América Latina vive-se desde 2014 uma segunda década perdida. O crescimento médio da região nesse período foi de apenas 0,9%, metade do verificado na década perdida de 1980. Essa combinação de baixo crescimento e altos níveis de desigualdade resulta em efeitos nefastos sobre a paisagem política. Tragada por disputas muitas vezes alheias à região, nossa vocação de cooperação e entendimento se fragiliza. É injustificado manter Cuba em uma lista unilateral de estados que supostamente promovem terrorismo e impor medidas coercitivas unilaterais que penalizam indevidamente as populações mais vulneráveis. No Haiti, é inadiável conjugar ações para restaurar a ordem pública e promover o desenvolvimento. No Brasil, a defesa da democracia implica ação permanente ante investidas extremistas, messiânicas e totalitárias que espalham o ódio, a intolerância e o ressentimento. Brasileiras e brasileiros continuarão a derrotar os que tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesses reacionários. A democracia precisa responder às legítimas aspirações dos que não aceitam mais a fome, a desigualdade, o desemprego e a violência. No mundo globalizado, não faz sentido recorrer a falsos patriotas e isolacionistas. Tampouco a esperança no recurso a experiências ultraliberais que apenas agravam as dificuldades de um continente depauperado. O futuro de nossa região passa, sobretudo, por construir um Estado sustentável, eficiente, inclusivo e que enfrente todas as formas de discriminação, que não se intimida ante indivíduos, corporação ou plataformas digitais que se julgam acima da lei. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. Elementos essenciais da soberania incluem o direito de legislar, julgar disputas e fazer cumprir as regras dentro de seu território, incluindo o ambiente digital. O Estado que estamos construindo é sensível às necessidades dos mais vulneráveis, sem abdicar de fundamentos macroeconômicos sadios. A falsa oposição entre o Estado e mercado foi abandonada pelas nações desenvolvidas que voltaram a praticar políticas industriais ativas e forte regulação da economia doméstica. Na área da inteligência artificial, vivenciamos a consolidação de assimetrias que levam a um verdadeiro oligopólio do saber. Avançam a concentração sem precedentes na mão de pequeno número de pessoas e de empresas sediadas em um número ainda menor de países. Interessa-nos uma inteligência artificial emancipadora, que também tem a cara do sul global e que fortaleça a diversidade cultural, que respeite os direitos humanos, proteja dados pessoais e promova a integridade da informação. E, sobretudo, que seja ferramenta para a paz, não para a guerra. Necessitamos de uma governança intergovernamental da inteligência artificial, em que todos os estados tenham assento. Senhor presidente, as condições para acesso a recursos financeiros seguem proibitivas para a maioria dos países de renda baixa e média. O fardo da dívida limita o espaço fiscal para investir em saúde, educação, reduzir as desigualdades e enfrentar a mudança do clima. Países da África tomam empréstimo a taxas até 8 vezes maiores que a Alemanha e 4 vezes maior do que os Estados Unidos. É um plano Marshall às avessas, em que os mais pobres financiam os mais ricos.
Sem maior participação dos países em desenvolvimento na direção do FMI e do Banco Mundial, não haverá mudança efetiva. Enquanto os objetivos do desenvolvimento sustentável ficam para trás, as 150 maiores empresas do mundo obtiveram juntas um lucro de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares nos últimos 2 anos. A fortuna dos 5 principais bilionários mais que dobrou desde o início dessa década, ao passo que 60% da humanidade ficou mais pobre. Os super ricos pagam proporcionalmente muito menos impostos do que a classe trabalhadora. Para corrigir essa anomalia, o Brasil tem insistido na cooperação internacional para desenvolver padrões mínimos de tributação global. Os dados divulgados há 2 meses pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. O número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões desde 2019. Isso significa que 9% da população mundial, 733 milhões de pessoas, estão subnutridas. O problema é especialmente grave na África e na Ásia, mas ele também persiste em partes da América Latina. Mulheres e meninas são as vítimas maiores de pessoas em situação de fome no mundo. Pandemias, conflitos armados, eventos climáticos de subsídios agrícolas dos países ricos ampliam o alcance deste flagelo. Mas a fome não é resultado apenas de fatores externos. Ela decorre, sobretudo, de escolhas políticas. Hoje, o mundo produz alimento mais do que suficiente para erradicá-la. O que falta é criar condições de acesso aos alimentos. Esse é o compromisso mais urgente do meu governo. Acabar com a fome no Brasil, como fizemos em 2014. Só em 2023, retiramos 24 milhões e 400 mil pessoas da condição de insegurança alimentar severa. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que lançaremos no Rio de Janeiro, em novembro, nasce dessa vontade política e desse espírito de solidariedade. Ela será um dos principais resultados da presidência brasileira do G20 e está aberta a todos os países do mundo. Todos os que queiram se somar a esse esforço coletivo serão muito bem-vindos. Senhor presidente, senhoras e senhores, prestes a completar 80 anos, a Carta das Nações Unidas nunca passou por uma reforma abrangente. Apenas 4 emendas foram aprovadas, todas elas entre 1965 e 1973. A versão atual da Carta não trata de alguns dos desafios mais prementes da humanidade. Na fundação da ONU, éramos 51 países. Hoje, somos 193. Várias nações, principalmente no continente africano, estavam sob domínio colonial e não tiveram voz sobre seus objetivos e funcionamento. Inexiste equilíbrio de gênero no exercício das mais altas funções. O cargo de secretário-geral jamais foi ocupado por uma mulher. Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI, com as Nações Unidas cada vez mais esvaziada e paralisada. É hora de reagir com vigor a essa situação, restituindo à organização as prerrogativas que decorrem da sua condição de Fórum Universal. Não bastam ajustes pontuais. Precisamos contemplar uma ampla revisão da Carta. Sua reforma deve compreender os seguintes objetivos: a transformação do Conselho Econômico e Social no principal fórum para o tratamento do desenvolvimento sustentável e do combate à mudança climática, com capacidade real de inspirar as instituições financeiras. A revitalização do papel da Assembleia Geral, inclusive em temas de paz e segurança internacionais. O fortalecimento da Comissão de Consolidação da Paz.
a reforma do Conselho de Segurança, com foco em sua composição, método de trabalho, direito de veto, de modo a torná-la mais eficaz e representativa das realidades contemporâneas. A exclusão da América Latina e da África de assentos permanentes no Conselho de Segurança é um eco inaceitável de práticas de dominação do passado colonial. Vamos promover essa discussão de forma transparente. Vamos promover essa discussão de forma transparente, em consulta no G77, no G20, nos BRICS, na CELAC, no CARICOM e tantos outros espaços que existem para discutir. Não tem ilusões sobre a complexidade de uma reforma como essa, que enfrentará interesses cristalizados de manutenção do status quo. Exigirá enorme esforço de negociação, mas essa é a nossa responsabilidade. Não podemos esperar por outra tragédia mundial, como a Segunda Grande Guerra, para só então construir sobre seus escombros uma nova governança global. A vontade da maioria pode persuadir os que se apegam às expressões cruas dos mecanismos de poder. Neste plenário, ecoam as aspirações de toda a humanidade. Aqui, travamos os grandes debates do mundo. Neste fórum, buscamos as respostas para os problemas que afligem o planeta. Recai sobre a Assembleia Geral, expressão maior do multilateralismo, a missão de pavimentar o caminho para o futuro. Muito obrigado e boa sorte. Meu querido, faz o L. Faz o L. Faz o L. Lula é extraordinário. Eu ouvi alguns discursos e, para mim, ele é o melhor. Ele é o melhor. É o discurso mais humano e mais abrangente e que tem coragem de falar coisas que muitos ali não têm coragem. Lula tratou de 3 guerras. A guerra do homem contra o homem, guerra da Ucrânia, a guerra lá do Líbano, que Israel está novamente, pelo jeito vai ser um novo genocídio, um novo massacre de Israel, lamentavelmente. Hoje nós temos um Deus com D menor, minúsculo, Israel, que é Benjamin Netanyahu, é um Deus da guerra, infelizmente, e está tratando a situação como, parece que vingança, parece que, sabe, uma coisa horrorosa. Então, Lula tratou da guerra de homens contra homens, ele tratou da guerra dos homens contra o meio ambiente, contra a fauna, contra a flora, que acabou gerando os eventos climáticos extremos em todo o mundo. E ele tratou da última guerra, que é a guerra econômica, em que está embutido a guerra contra a fome. E, ao mesmo tempo, tem uma guerra de uma elite que não quer perder nada, que não quer distribuir minimamente um pouco de renda para que todos tenham o mínimo de dignidade na vida, no mundo. Ele tratou das 3 grandes guerras que o mundo hoje vive e padece, cujo algoz é o homem. Acho que Deus deve olhar assim e pensar: "Gente, o que que eu fiz?". Mas de outra banda também, tem muita coisa boa. Aqui no Brasil, nós podemos olhar pelo Brasil. O Brasil foi salvo do golpe, dos fascistas, de uma ditadura que seria implantada. O Brasil foi salvo. O bem venceu. Os patriotas de verdade venceram. Não obstante, a guerra continua. Continua. E é o homem tentando derrubar o próprio homem. Tudo por quê, Andréia? Tudo por poder. E em busca desse poder, manipula, desinforma, mente, trai,
engana. E tudo isso hoje recebeu um formato expansionista, graças às redes sociais. As redes sociais, elas podem ser uma grande arma a favor da democracia, a favor do bem, a favor da vida, mas ela pode ser uma arma letal na mão de homens e mulheres fascistas, bandidos, que o quanto pior, melhor. O que nós queremos é o poder pelo poder, só isso. E o que ocorre no Brasil é um movimento no mundo hoje. Por isso é tão importante ter um judiciário forte e um governante forte e experiente, como nós hoje temos. Faz o L. Meu querido, coloca assim: sem anistia, somos resistência, queremos justiça. Glauber fica, Lira sai. E ele vai sair, literalmente. Bota, bota! E toca, toca! Toca o gadinho! Eu vi uns gadinhos e tal. Os gadinhos estão mais perdidos que seguem tiroteio. Você já percebeu, gente? Os comentários deles são sem nexo, sem conexão, sem, sabe, perdidos, abandonados e lascados. E que perdem todas. Por isso, fala pro gadinho assim, ó, senta e aprende. Dá aquela paradinha, por quê? Por quê? Por quê? Porque quem gosta, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, vai se lascar e tá tudo bem. Não se preocupe, não se preocupe. Se Deus permitir, eu vou voltar às 16h30, tá bom? Mas não esqueça, o que que nós somos? O que que nós queremos? Hã? E é sem anistia. Graças a Deus, nós temos hoje um presidente que dá orgulho. Graças a Deus, o povo é soberano. E os fascistas só perdem e se lascaram. E detalhe, vão se lascar muito ainda. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta. Vai no primeiro comentário. Vai lá! Vai lá no primeiro comentário. E o resto, que se lasque. Viva! Faz o L. Faz o L. E a inveja é grande, hein? Tem razão. Tem razão. A inveja é grande. Muito obrigado. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau, Brasil. Varonil.